Nos expomos, Senhor, a tua presença. Pai do Senhor, Ângela. Nos derramamos, Senhor, diante Pai do Senhor, Jean Oliveira. Pai do Senhor, Irmã Néia. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Louve-te, adoro. Sejam bem-vindos. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar. Pai do Senhor, Irani, da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder, com sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando totalmente a mente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai restaurar agora em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus. tá boa minha transmissão, o áudio tá bom? Nossas vidas. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Paz do Senhor, missionário Paulo Mota, que honra recebê-lo aqui. De cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder, com sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando totalmente e mudando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Deus vai derramar agora em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundante
Seja bem-vinda, Cassiane dos Santos. Deus abençoe. Vinho novo, vinho novo. Seja bem-vindo, Jairo Silva. Deus abençoe. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Receba vinho novo nessa tarde. Senhor, nós iniciamos, Pai, esse 39º dia, Pai, de propósito, Pai. Aqui na Tua presença, Senhor Jesus, te apresentando o caderno de gratidão. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos pedidos que já foram atendidos, Senhor, nesses 39 dias que nós estamos aqui todas as tardes clamando a Ti. Obrigado pelas curas, obrigado pelos casamentos que já foram restaurados. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor deu em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença. Muito obrigado pelo vinho novo que o Senhor está derramando em nossas vidas através da Tua palavra. O vinho novo é a Sua presença, Jesus. E os odres novos são as nossas vidas, que estão sendo transformados pela Tua palavra, que estão sendo, Senhor, aperfeiçoados através da oração e súplica. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que está nesse propósito. 39 dias já na Tua presença, Senhor. 1 mês e meio que nós estamos aqui, orando, clamando uns pelos outros e experimentando, Senhor, do Teu sobrenatural. Muito obrigado, Jesus, por Tua misericórdia ser renovada mais este dia sobre nós. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor, irmã Judite, Néa Dias, Elaine, irmão Jairo, Cassiane, Irani, Ângela, pastor Paulo Mota. A paz do Senhor, Néa Dias, Jeane Oliveira, cada um que aqui está nesta tarde. A irmã Ana Domingos, seja bem-vinda, irmã Ana, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar a nossa meditação da palavra de Deus nessa tarde. Tome a sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo 3 de Esdras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos traz renovo da nossa fé. A palavra de Deus, ela faz com que a nossa fé ela seja edificada, fortalecida. Por isso que é tão importante que nós estejamos aqui, orando, mas também aprendendo de Deus pela Sua palavra. E que Deus possa derramar do vinho novo, que é a Sua presença em nossas vidas, a presença de Jesus em nossas vidas, e em odres novos, que são as nossas vidas, que estão sendo renovadas pela palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nossa alma é curada. Então eu agradeço a Deus pela Sua presença neste 39º dia de propósito. E nós estaremos indo até abril, em nome de Jesus. Deus abençoe. Passemos a ler Esdras, capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jeshua, ou Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para ali oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, e por causa dos povos da terra, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor,
holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida, bebida, azeite, aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinham feito Ciro, o rei da Pérsia. E no ano da sua vinda, à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jeshuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e levitas. E todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém construíram levitas à idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então levantou Jeshuá, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, como também um só homem, para vigiar os que faziam a obra na casa de Deus, e os filhos de Enadad e os filhos de seus irmãos, os levitas. Quando, pois, edificaram, lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram da primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos se levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de longe. Amém? Este é o capítulo que nós iremos meditar hoje, meus amados irmãos. Aqui no capítulo 3 do livro de Esdras, nós lemos agora e vimos que eles se organizaram para levantar o altar do templo e mandaram buscar madeira e mandaram buscar todos os utensílios necessários para a reconstrução do altar. Então, o que é que nós vemos com isso? Depois que Ciro determinou o decreto, dando ordem para que se reconstruísse o templo e ajuntasse todos os utensílios de ouro, de prata, para que todos pudessem doar na reconstrução do templo. A união, em primeiro lugar, foi que trouxe este grande recurso humano e recurso de materiais para a reconstrução do templo. Mas, para que se reconstruísse o templo, o primeiro lugar que se deveria ser reconstruído era o altar. O altar. Por que o altar? Porque o altar é onde os sacerdotes praticavam a cerimônia de sacrifício ao Senhor. Onde os sacerdotes, eles imolavam o cordeiro para que o Senhor pudesse receber o seu sacrifício e pudesse então perdoar os pecados do povo. Todo culto do Antigo Testamento, ele estava centralizado ao Deus de Israel. E sem o sacrifício não haveria celebração de culto. O sacrifício era o elo que ligava o povo a Deus. O sangue do cordeiro inocente que era imolado ali no altar, ele simbolizava que o pecado do povo estava coberto. Isso no Antigo Testamento.
Então o sacrifício ele deveria começar no altar. A paz do Senhor, irmã Gracinha, a paz do Senhor, irmã Ediane. Então o altar é o lugar da entrega, é o lugar que faz ligação do sacerdote através do cordeiro a Deus. Sem o derramamento do sangue do cordeiro, não era possível haver a ligação entre o povo e Deus. O sacerdote ali mediava essa ligação, e o cordeiro era o sacrifício desta ligação entre o povo e Deus. Então, para que haja um grande avivamento, é preciso entregar primeiro o sacrifício no altar. O altar simboliza lugar de renúncia. O altar simboliza lugar de compromisso. O altar simboliza lugar de dor. O altar simboliza o lugar onde o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, faz a mediação entre nós e Deus. O cordeiro, no Antigo Testamento, é um tipo do Cristo, nosso Senhor Jesus. Assim como o cordeiro no Antigo Testamento tinha que ser sem mácula, sem pecado, sem mancha, né? Simbolizando Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que no Evangelho de João nós vemos que o apóstolo João, quando foi batizar Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, confirmando que Jesus Cristo era o tipo daquele cordeiro do altar, tanto do tabernáculo como do templo de Salomão. Sem o sacrifício do cordeiro é impossível que o homem se achegue a Deus. Então, o altar, ele precisa estar alinhado. Antes do templo, que somos nós, o símbolo do templo simboliza nós. Ali era templo de pedra, e nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Antes que o templo seja reconstruído, restaurado, é preciso iniciar pelo altar. O altar tem que ser colocado pedra por pedra. Seja bem-vinda, irmã Edileuza, seja bem-vinda, irmã Flávia. O altar tem que ser colocado o cutelo e todos os utensílios necessários. O altar tem que ter a madeira para queimar o holocausto, o sacrifício. Tudo tem que ser conforme Deus instruiu. O altar tem que estar em ordem para que o sacrifício aconteça e para que o sacrifício seja celebrado e Deus receba o sacrifício. Nós precisamos, fazendo um paralelo entre a leitura do capítulo 3 de Esdras e nossas vidas, nós precisamos consertar o altar. Antes de consertar a nossa vida, o nosso altar, que simboliza a nossa comunhão com Deus, o lugar onde vamos nos sacrificar como um sacrifício vivo ao Senhor, precisa estar em ordem. As coisas precisam estar diante do Senhor com toda a reverência, seguindo todo o ordenamento que o Senhor quer de nós nessa tarde, neste dia de compromisso que estamos firmando com Deus. Seja bem-vinda, irmã Inês. Deus abençoe. Então, o altar do Senhor em nossas vidas, ele precisa estar posto diante deste compromisso que iremos selar neste dia com o Senhor. Assim como Neemias se comprometeu com Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas, Esdras também se comprometeu com Deus para ser o sacerdote responsável pela restauração do culto ao Senhor no meio daquele povo que estava exilado. Como diz o profeta Isaías: aos que andavam em trevas brilhou grande luz, falando sobre a vinda de Jesus. O sacrifício no altar, ele simboliza justamente o nosso elo que traz a salvação para a nossa vida.
Certo, Fabiana já está no caderno, viu, Inês? Nós já estamos orando pela doutora Fabiana. Obrigada por lembrar. Cacá, seja bem-vindo. Sem Jesus em nossas vidas não há sacrifício. Sem Jesus em nossa vida não há como ser reconstruído o altar, não há como ser reconstruído o templo, que somos nós, o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar colocando diante de Deus tudo aquilo que Ele pede de nós, para que o sacrifício seja recebido. Nós vemos aqui que os levitas, com 20 anos para cima, eles foram chamados para dedicar a sua juventude na obra do Senhor, na reconstrução deste templo, que começou justamente pelo altar. Os levitas, os que foram descendentes da tribo de Levi, eram os únicos que tinham a incumbência, dentre as 12 tribos de Israel, eles eram os únicos que tinham a incumbência de trazer o culto, tinham a incumbência de cuidar das coisas do templo. Na época do tabernáculo, onde o povo habitava em tendas, os levitas tinham a incumbência de guardar as tendas, de amarrar as tendas, de cuidar do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou seja, no dia do sacrifício. O altar do Senhor, ele simboliza a cruz do Calvário, o lugar onde Jesus Cristo, ele foi sacrificado para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Sem o lugar do altar não havia mais nada que pudesse nos ligar a Deus. Ou seja, naquela época, sem o altar e sem o cordeiro para se fazer o sacrifício, onde o sacerdote imolava aquele cordeiro com a cutelada, derramava o seu sangue ali, que depois no tabernáculo aquele sangue iria ser aspergido como símbolo de que o povo estava sendo perdoado dos seus pecados. Mas na época do Antigo Testamento, os pecados eles não eram extirpados. Apenas o sangue do inocente, do cordeiro, ele cobria aquele pecado. No ano que vem, no ano seguinte, um ano depois, aquele sacrifício ele teria que ser feito de novo. Como eu já disse para vocês, no dia do Yom Kippur. Então, o sumo sacerdote, ele vestia suas vestes sacerdotais. Na barra dos seus vestidos existiam umas campainhas que eram como umas romãs que batiam uma na outra enquanto o sumo sacerdote aspergia o sangue daquele cordeiro inocente em cima do propiciatório da arca. A arca da aliança, ela simboliza a justiça de Deus. Então ali Deus estava fazendo justiça através daquele inocente. Aquele inocente, aquele cordeiro sem mancha, ele era imolado pelo pecado do povo, e o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos com a corda amarrada pela sua cintura. E enquanto ele estava ali dentro do Santo dos Santos, existiam outros do lado de fora que não poderiam entrar, esperando o momento dele sair dali de dentro. Se caso ele não saísse dali de dentro, eles sabiam que o sacrifício não tinha sido aceito por Deus, e eles puxavam o corpo já morto e fulminado do sumo sacerdote. Porque para entrar no Santo dos Santos não poderia se entrar de qualquer maneira. O sumo sacerdote deveria estar santificado, deveria estar preparado para aquele ato. Que nós sabemos que tudo aquilo que era celebrado nesta cerimônia do dia do Yom Kippur era um tipo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele foi imolado pelos nossos pecados. Sabemos que todos os utensílios que existiam dentro do tabernáculo e no templo
O lavatório, por exemplo, assim que eles entravam no átrio, eles teriam que purificar as mãos após a imolação do cordeiro para poder entrar no lugar santo. E no lugar santo existia a mesa dos pães, que simboliza que Jesus Cristo é o nosso pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Existia também o candelabro. O candelabro tinha 7 lâmpadas, que simboliza que Jesus Cristo é a nossa luz, a luz que veio dissipar as trevas. E ali no altar de incenso, dentro do lugar santo também, simboliza que Jesus Cristo, ele é a intercessão de Cristo na glória por nós. Ele intercede por nós diante do Pai. E no lugar do átrio, ali antes de entrar no lugar santo, nós vemos que o altar do holocausto, ele simboliza o lugar onde Cristo ele foi crucificado. E uma vez só, o sacrifício perfeito, nunca mais se precisou imolar cordeiro, porque ele era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O único sacrifício perfeito que não só cobria o pecado do povo, mas que tirava o pecado. Jesus tirou o pecado. E não somente ele tirou o pecado, através dele nós tivemos agora livre acesso, onde no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Nós agora podemos entrar na presença de Deus, que é onde está a arca, né? O lugar do Santo dos Santos é onde estava a arca. A arca, que era uma caixa de madeira de acácia, uma madeira dura, difícil de ser trabalhada, uma madeira torta, uma madeira que para poder construir aquela caixa, os artífices, os levitas tiveram muito trabalho, coberto com folhas de ouro. E lá dentro existia a vara de Arão que floresceu, existia o maná. Então, nós vemos que Deus, ele simbolizava através da arca a aliança que Deus fez com o homem, a aliança que Deus fez em salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Simbolizava a arca a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus Cristo, quando ele se foi para o madeiro e se sacrificou por nós. O justo se fez injusto, o justo se fez maldito. E nós fomos sarados pelas suas feridas, como diz Isaías 53. O maldito, ele se fez maldição por nós. Ele se entregou e se fez maldição por nós. E pelas suas feridas, nós fomos curados dos pecados da nossa alma. Então ali, a arca simbolizando a justiça de Deus e também a arca simbolizando a presença de Deus. E quando Jesus, né, naquele altar, que no caso, no Antigo Testamento era tipificado pelo altar onde era imolado o cordeiro, e no Novo Testamento nós vemos o cumprimento desse tipo de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus consumou a sua obra, quando o Senhor veio e enviou o seu único filho em João 3,16 para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. E quando Jesus ao meio-dia disse: está consumado, o véu do templo, ele não foi rasgado de baixo para cima, mas ele foi rasgado de cima para baixo, do alto para baixo. Deus, ele tirou o véu que separava nós da presença de Deus. E hoje nós podemos viver essa plenitude do que foi cumprido pelos nossos pais na fé no Antigo Testamento, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez maldição por nós, se fez Cordeiro de Deus por nossos pecados. E hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos. A arca onde a presença de Deus habita não é mais uma caixa de madeira com uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins com asas cobrindo o rosto, um de frente para o outro. Hoje a arca onde a presença de Deus habita, a Shekinah de Deus habita, onde a justiça de Deus foi feita através de Jesus, somos nós a arca do Senhor. Nós fomos criados para que
a presença de Deus habite dentro de nós. Mas nós só podemos ter essa presença dentro das nossas vidas quando nós recebemos e aceitamos o sacrifício vivo que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que para que haja uma restauração nas nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã Vita, irmão Rocha Carvalho. Por isso que para haver uma restauração em nossas vidas, uma restauração plena e completa, assim como aqui no capítulo 3 do livro de Esdras, tem que se começar pelo altar. Vamos ter que colocar o altar em ordem. Ou seja, vamos ter que colocar o altar onde nós apresentamos a nossa vida diante de Deus e recebemos o sacrifício vivo que é Jesus Cristo. Vamos ter que colocar em ordem. Vamos ter que chamar a presença de Jesus para as nossas vidas. Antes da reconstrução do templo, que somos nós, o templo e morada do Espírito Santo de Deus, temos que restaurar o nosso culto a Deus. Temos que restaurar o nosso holocausto diante de Deus, o nosso sacrifício diante do Senhor. E qual é o sacrifício, irmã Angélica, que o Senhor quer diante dele, para que nós ofereçamos ao Senhor? O sacrifício agradável a Deus se chama obediência. A própria palavra de Deus diz que o Senhor não quer sacrifícios, mas Ele quer obediência. A nossa obediência à palavra de Deus, a nossa submissão à vontade de Deus para a nossa vida é o nosso sacrifício. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que vós apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pela compaixão do vosso entendimento, o Senhor, Ele quer que nós apresentemos o nosso sacrifício ao Senhor, que é o nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão dos vossos entendimentos, para que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Qual é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o nosso culto racional. E que culto racional é esse que o Senhor quer que nós prestemos a Ele? Que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto com entendimento. E como é este culto com entendimento? Nós só vamos ter entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento que nós começarmos a buscar o que está escrito na palavra do Senhor. Ou seja, nosso sacrifício diante de Deus, no altar, é nós nos rendermos e compreendermos a vontade de Deus. E nós só vamos entender e compreender a vontade de Deus quando tivermos conhecimento do que Ele quer para nós. E como é que nós vamos adquirir o conhecimento do que Ele quer para nós? Buscando, como diz o profeta Oséias, o meu povo se perde por não conhecer a minha palavra. Por falta de conhecimento, em Oséias 6, o meu povo se perde por não conhecer. Por falta de conhecimento do que Deus quer para nós, nós não podemos apresentar o nosso sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Por falta de conhecimento do que Deus quer para nós, não temos como ter o altar consertado. O primeiro passo para nós termos o nosso templo reerguido é ter o altar consertado, é oferecer o sacrifício vivo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele continua: e não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com o que este mundo apregoa, com o que este mundo fala, com o que este mundo faz. Mas transformai-vos. Transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento. Como é que nós vamos ter o nosso entendimento renovado, transformado? Só vamos ter o nosso entendimento renovado e transformado quando nós passarmos a conhecer esta palavra e o Espírito Santo começar a aplicar em nós as verdades do Evangelho. É a verdade que vai nos libertar.
como diz o evangelista João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo. A verdade é o próprio Cordeiro que foi imolado. A verdade é a palavra de Deus, como diz João no capítulo 1. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aleluia! Louvado seja Deus! O Verbo estava no princípio de todas as coisas. Pelo Logos de Deus, o próprio Jesus, tudo que foi feito se fez através da palavra do Senhor. E quem é a palavra? É o próprio Jesus Cristo. É esta palavra que vai mudar a nossa mente. E nós, com a mente renovada pela palavra, nós vamos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. O Senhor não nos quer misturado com nada deste mundo. O Senhor não quer que a nossa mente ela concorde com o que prega este mundo. O Senhor não quer que nós concordemos com nada que contrarie a sua vontade que está na palavra de Deus. Este é o nosso sacrifício vivo. Este é o nosso sacrifício no altar do holocausto, onde os sacerdotes começaram a renovação através deste altar. O Senhor quer trazer restauração para nossas vidas, em todas as áreas. O Senhor quer restaurar a nossa vida espiritual. O Senhor quer restaurar a nossa vida física. O Senhor quer restaurar a nossa vida emocional. Todas as áreas do homem o Senhor quer restaurar: corpo, alma e espírito. Nós só vamos ter esta restauração quando nós começarmos a entregar o nosso sacrifício vivo ao Senhor. Primeiramente, através de Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Como diz Mateus 6:33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o primeiro passo para acessarmos esta restauração que Deus quer fazer na nossa Jerusalém espiritual. O Senhor quer reconstruir este templo destruído pela dor, pelos inimigos que nos atacaram, pelos inimigos que nos feriram, pelos inimigos que nos deixaram prostrados. E quando nós reconstruímos o altar, o que é que nós vamos começar a fazer? Vamos começar a fazer o que os sacerdotes levitas estavam fazendo aqui no capítulo 3 de Esdras. Eles vestiram as suas vestes sacerdotais. Eles pegaram as suas trombetas e tocaram músicas diante do altar do holocausto. E isso simboliza o quê? Que nós vamos começar a cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, como em João 4:32 fala, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está buscando isso em nós. Este é o nosso culto no altar do holocausto. Este é o nosso culto que nós vamos prestar ao Senhor, é o sacrifício de louvor. Vamos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Vamos engrandecer o seu nome. E aqui ele fala que eles começaram a celebrar novamente as festas da lua nova. E começaram a celebrar as festas do calendário judaico que estava estabelecido na lei de Deus. Quando nós começamos a colocar o altar no lugar que ele deve ser colocado em nossa vida, vai vir celebração para a nossa vida. Vai vir tempo de júbilo para a nossa vida. Vai vir tempo de alegria para a nossa vida, porque andar com Deus requer renúncia, mas também tem júbilo. Andar com Deus requer sacrifício, mas também tem festa do tabernáculo. Aqui eles celebraram no 7º mês, que era mais ou menos em outubro, o mês que eles celebravam a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era eles lembrando o tempo que eles saíram do Egito. E eles habitavam
Na época que moravam no Egito e peregrinaram pelo deserto, eles habitavam em tendas. E a festa dos tabernáculos era para lembrar esse tempo de livramento que o Senhor deu enquanto eles peregrinaram no deserto. E cada mês tinha, de acordo com a lua, eles tinham a mudança do calendário, porque o calendário judaico é diferente do nosso calendário. O calendário judaico, ele é lunar. Nós temos 12 meses no calendário solar, no calendário romano, mas o calendário judeu, eles têm 13 meses. 13 meses. E eles celebravam as festas de acordo com as fases da lua. É o calendário lunar que eles têm. E o 7º mês, ele cai mais ou menos no mês de outubro, que é o mês do nosso calendário solar. E neste mês, o povo, de acordo com a lei de Moisés, eles celebram a festa chamada Festa de Tabernáculos. Essa festa é uma festa de muita alegria, de muito júbilo, onde eles pegam madeiras, pegam palha e fazem tipo cabanas, e eles ficam por 8 dias habitando dentro dessas cabanas. Eles saem de dentro das suas casas e habitam em tendas, em cabanas, para lembrar o livramento que Deus deu ao povo que saiu do Egito. E nós temos que celebrar o que o Senhor fez na nossa vida, nos tirando do pecado, nos tirando do mundo de horror. Seja bem-vindo, Michel Tavares. Nos tirando do mundo de horror, nos tirando do Egito, nos trazendo do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, para o final do capítulo 3, nós vemos que os mais antigos, que conseguiram ver o esplendor do templo de Salomão, quando eles se depararam com os escombros do templo, choraram. Os mais velhos, eles se lamentaram, eles choraram muito. Derramaram as suas lágrimas, porque eles estavam lembrando da glória da primeira casa. Mas aqueles novos, os mais novos, que já nasceram no meio dos escombros, que nasceram no cativeiro, que estavam escravos na Babilônia, eles jubilaram com grande alegria. E se podiam ouvir o júbilo deles, que se misturavam com o lamento dos mais velhos, de longe. E eles prestaram um culto ao Senhor neste dia, quando o altar foi reerguido. Eles prestaram um culto de gratidão a Deus, misturado com as memórias dos mais velhos, lembrando do esplendor da primeira casa, do templo de Salomão. Mas nós vemos aqui que para que haja restauração em nossas vidas, que para que haja o renovo do Senhor em nossas vidas, que para que haja reconstrução de Deus em nossas vidas, temos que começar consertando o altar. O altar tem que ser consertado. Nós devemos voltar às nossas manhãs de consagração, às nossas manhãs de jejum, os nossos devocionais diários, todos os dias, ler e meditar na palavra do Senhor, aos nossos diários momentos de oração e de adoração também, porque eles tocavam trombeta, os sacerdotes fizeram música diante do altar do holocausto. Devemos voltar a celebrar o nosso culto racional diante do Senhor, buscando dele, pedindo dele renovo, buscando dele o conhecimento da sua palavra, para que pela palavra nós possamos ser limpos, lavados pela água da palavra. A palavra de Deus é água que limpa. A palavra de Deus também é martelo que quebra a penha, ou seja, os nossos corações endurecidos, eles vão sendo quebrados pelo poder da palavra de Deus, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, quando o Senhor nos arrebatar ou nos levar para a glória. E nosso culto, a nossa transformação, a nossa vida, ela vai ser grandemente restaurada, irmãos. Vai ser grandemente restaurada. Mas temos que começar pelo nosso altar
de holocausto. Nós temos que começar pelo nosso sacrifício a Deus, o nosso culto verdadeiro e genuíno ao Senhor. Esta palavra que eu gostaria de trazer, meditando aqui no capítulo 3 de Esdras. Essa palavra comparativa e aplicada a nossas vidas. Era esta palavra que Deus tinha para nós, o maná de hoje. Espero que o Senhor tenha falado fortemente ao seu coração. Restaure o altar. Restaure o seu altar com o Senhor. Comece a buscar a Ele. Comece a restauração pelo seu culto racional ao Senhor. Entregando todo o teu ser. Entregando tudo de melhor que você tem nas mãos do Senhor. Amém, amados? Pastor Michel, seja bem-vindo. Vamos ver se alguém pode orar conosco. Quem gostaria de estar aqui orando conosco pelos pedidos de oração? Pastor Michel. Pastor Michel, você pode estar conosco intercedendo pelos pedidos do caderno de oração? Eu posso chamar você? De fazer esta oração. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, servo do Senhor. Seja bem-vindo em nome. Vamos aí apresentando aí esse caderno de oração nessa tarde, né? Primeiramente, muito grato por essa oportunidade. Sou de São Paulo, né? Faço parte do Universal Filho de Deus, né? Pastor da igreja. Mas nessa tarde foi me dada a oportunidade para orar por esse caderno de oração. Então, vamos apresentar nessa tarde em nome de Jesus. Amém. Justo. Quem precisa de oração nessa tarde? Eu e minha casa. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Deus querido Jesus, está aí, meu Pai, na mão da tua serva. Esses nomes que estão nesse caderno, meu Pai, é um caderno de oração. Quantos nessa tarde estão ali escritos naquele caderno? Um pedindo vitória, outro pedindo algo na sua família. Deus vem nessa tarde, meu Pai, intervindo em cada pedido nessa tarde que está naquele caderno, meu Pai, abençoando essa rica palavra nessa tarde que foi administrada pela tua serva, meu Pai, por ela estar se dedicando na tua presença, de nessa tarde está aí, meu Pai, esse caderno de oração que tua serva está apresentando, foi um propósito do seu coração colocar cada nome nesse caderno de oração, mas eu tenho a convicção em nome de Jesus que o Senhor vai tomar a providência e vai descer com ricas bênçãos para cada um que está escrito nesse caderno, meu Pai. E aquele, meu Pai, que não está escrito ainda nesse caderno, vem abençoando. Aquele que está nessa live, pode ter 3 ou 2 ou 1, mas o Senhor sempre disse na sua palavra que aonde estiver a sua palavra, o Senhor está presente no meio, e eu tenho certeza, que o Senhor está presente nessa live. Eu tenho a convicção em nome de Jesus, cada nome que está escrito nesse caderno de oração, eu creio em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Amém, pastor Michel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu tenho visto sempre o seu nome aparecendo aí na nosso propósito. Seja sempre bem-vindo, irmão. Bora. De vez em quando eu estou em muitas lives aí que as irmãs me chamam, né? Mas eu estava sentadinho ali, não estava ninguém querendo orar o caderno de oração, né? Sabendo que todos necessitam de oração nesse caderno, né? E eu quero lhe dizer nessa tarde que continue com esse caderno de oração aí. Coloque meu nome sobre esse caderno de oração. Coloque o nome dessa irmã aqui, a Maria Alabraxedecai. Ela também precisa de oração, ela e a sua filha e a sua família, né? Ela muito pouco é uma pessoa
que sempre está junto comigo ali, sempre pedindo oração, pedindo algo. Então coloca o nome dela, Maria, para que o Senhor venha podendo trazer confirmação da parte do Senhor para a sua vida e a sua família, né? E através desse caderno de oração aí, eu tenho certeza absoluta que Deus ele está presente nessa live. Aleluia. Eu Amém. estava numa live quase agora que tocava um hino que dizia assim, deixa eu ficar, né? Deixa eu ficar, né? Jesus me pedindo para ficar no meio da live. E eu tenho certeza que nessa tarde ele está aqui presente nessa live. Eu não sei qual é o motivo. Está conosco também Rayane, conosco aí também, sempre está me seguindo. Essa é minha prima aí junto comigo, né? Aonde eu entro na live, ela está conosco. Ô, gente, vão ajudando essa irmã também aí na live dela. Vão fazendo presente lá. Se precisar, entra aí, dê lugar na terra. E eu quero deixar só um versículo para sair nessa live, né? Lucas 1:37, que diz assim, porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível a meus olhos, aos olhos de cada um que está nessa live nessa tarde. Conosco também aí, Patrícia. Coloca o nome dessa irmã também, minha irmã. Patrícia Carla. Orei também por essa pessoa também, né? Que é uma pessoa de Deus. A minha mãe, ela teve Jerusa. muito doente. E hoje, boa tá o nome dela aí na oração. Glória a Deus. Aí é com a irmã, que ela está de frente da administração, né? Patrícia também, sobre sua família também, uma oração também, irmã. Coloque meu nome também em oração. E aqui agradeço a rica oportunidade nessa tarde. Amém. Eu que te agradeço, pastor Michel. Seja bem-vindo. Sempre que puder estar cooperando conosco, será uma honra, viu, tê-lo aqui conosco. Tá que certo. Deus... Não se aperreie. Viu? Fique na paz. Paz do Senhor, irmão. Amém. Amém, meus amados irmãos. Agradecemos ao Senhor por este banquete de hoje, o maná que Ele nos deu. E saiba que a restauração vai começar pelo seu altar com o Senhor. Restaure o seu altar. Amém? E até amanhã às 3 horas da tarde. Estaremos aqui novamente meditando no capítulo 4 de Esdras. Muito obrigada a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e fiquem vindo. Nosso propósito, todos os dias, às 3 horas da tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém.